Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe. Olá, seja bem-vindo a mais um Coach com Mamãe. Eu sou o Paulo Roberto Sener. E eu, Hildegard Sener. E juntos estamos aqui no Coach com Mamãe. Vamos lá. Muito bem, gente. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal que fala sobre temas diversos. E hoje nós vamos continuar a nossa saga falando de comportamento, falando desta que é uma área tão grande, tão alastrada, que merece, né, muita gente falando sobre esse tema. E digo isso porque se você pesquisar um pouco, a área de comportamento já é área de pesquisa aprofundada no mundo inteiro, como é também na polícia, inclusive as agências de investigação são especialistas em comportamento. Se você não sabia disso, comece a prestar mais atenção. E um dos primeiros passos para a gente começar a entender sobre isso é começar a investigar o que acontece dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Parte disso é investigado pela neurociência e parte disso é investigada pela ciência do comportamento. E hoje nós vamos falar sobre uma temática maravilhosa, sobre reação. No vídeo anterior nós vimos que tudo que acontece dentro de nós, a formação do nosso ego, nada mais é do que uma somatória de estímulos que acontecem durante toda a nossa vida. Então eu estou em constante transformação, eu mudo, quem eu sou quase que cotidianamente, e esses estímulos que acontecem e são reforçados o tempo todo, constroem aquilo que eu tenho dentro de mim, que é a chamada crença. E crença é aquilo que constrói a cultura, e cultura é o que gera os comportamentos. Aqueles que são aceitáveis e inaceitáveis dentro de um povo, dentro de uma comunidade. É bonito falar sobre isso, é maravilhoso falar sobre isso. Tem povos dos mais diversos comportamentos, coisas que podem e não podem ser feitas dentro de uma comunidade. Nós, por exemplo, eu e minha mãe somos de origem alemã, claro, filhos de imigrantes, nós somos filhos de imigrantes, e nós temos uma conduta que é aceitável ou inaceitável, e aquilo que organiza a nossa forma de viver, e aquilo que para nós muitas vezes a gente não classifica como algo bacana. Muito embora não exista e talvez não pudesse existir o que a gente chama de certo ou errado, porque certo e errado são conceitos pontuais que estão relacionados ao ponto de vista. E posso dar meu conceito de ponto de vista, mamãe? Sabe o que é um ponto de vista, gente? O ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, se eu estou num ponto, eu enxergo a vida, o mundo de uma forma. Se você está em outro ponto, você enxerga a vida de uma outra forma. É a mesma coisa dentro de uma empresa. O ponto de vista de um proprietário é diferente de um gestor, que é diferente de um operário. Então os pontos de vista são múltiplos e muitas vezes a gente não escuta o que o outro percebe do mundo. Por isso, eu disse para vocês que todo estímulo gera uma percepção, toda percepção gera um sentimento, todo sentimento gera uma emoção e toda emoção gera uma reação. Isso é maravilhoso. Claro, tem muitas outras formas de interpretar os estímulos e poderíamos divagar aqui sobre teorias psicológicas, filosóficas, religiosas e assim por diante. Mas de forma prática, para entender o cotidiano, basta isso, basta a gente entender que esses pequenos passos vão acontecendo o tempo todo. Mas aí eu quero começar a nossa conversa de hoje com uma frase que eu gosto muito, de uma autora chamada Ana Maria Correm. E ela fala o seguinte, ela diz assim: problemas de relacionamento e até mesmo doenças psicossomáticas poderiam ser evitadas se soubéssemos lidar com as nossas emoções. Olha só que loucura! Emoções. Mamãe, nós lidamos com as nossas emoções. Nós ainda vamos tratar nos próximos vídeos aqui sobre quantas emoções o ser humano tem, quantas emoções nós podemos ter por dia, o que é uma emoção, o que é um disfarce emocional, o que são teorias como, por exemplo, a análise transacional, que é uma teoria pós-Freud. E tudo isso para que você possa entender um pouquinho mais certas coisas.
Você já deve ter entendido que problemas de relacionamento poderiam ser evitados se soubéssemos lidar com as nossas emoções. E também, olha só, doenças psicossomáticas poderiam ser evitadas. Vamos perguntar aqui para nossa mamãe, porque ela tem muito dessa filosofia dos nossos antepassados, dos nossos avós e bisavós. O que seria uma doença psicossomática, mamãe? Nós que já estivemos com tantas pessoas, tantos lugares, na tua cabeça, de forma para que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, ela comece a entender, porque depois nós vamos falar sobre quais são os perfis de comportamento, o psicossomático, o psicossocial e o psicodramático. O que é uma doença psicossomática, ou de forma geral, o que seria o psicossomatismo? Bom, meus pais diziam sempre assim para nós: não guarde, porque se você guardar, você vai ficar doente. Guardar. Olha só, gente, a palavra guardar tem tudo a ver com esta coisa chamada doença psicossomática. Muito bom, hein? Eu acho até que foi essa informação eu tirei do livro que você me emprestou, né? A leitura da mãe me fez enxergar uma coisa, mais de 10, 12 anos, acho que já faz que a mãe emprestou um livro para mim, de dois autores chamados Tornward e Rudiger. Escreveram um livro, e aqui uma dica para você, chamada A Doença como Caminho. De acordo com esses dois autores, indicados pela minha coach, mamãe, olha só, 99% das doenças são psicossomáticas. Agora a pergunta é, se 99% são psicossomáticas, o que seria uma doença psicossomática? Para que as pessoas entendessem, né? Eu acho que muita gente não tem essa noção do que é uma doença psicossomática. Os antigos falavam, não guarda, né, que você vai se incomodar, não guarda que você fica doente. É exatamente isso. Como é que funciona uma doença psicossomática? Para você que está assistindo o nosso vídeo. Uma doença psicossomática, muita gente pode achar que ela não é uma doença real. Ela é. Mas ela se torna real por causa da sua psique. Quando a gente fala doença psicossomática, psicológico, somático, somatória. Mas somatória de quê? E o que acontece no corpo para que a doença se torne real? Essa é a grande pergunta, essa é a grande sacada. Muitas pessoas poderiam simplesmente não adoecer se elas soubessem lidar com as suas emoções. Mas como funciona isso? Nós falamos até aqui que os estímulos positivos ou negativos reforçados viram crença. Se liga nessa. Se um estímulo reforçado vira crença, se você tem um estímulo ruim reforçado várias vezes, você tem uma crença negativa. Ou seja, você pode estar acreditando, né, que uma coisa ruim está acontecendo ou que você é uma coisa ruim, e isto vai fazer com que o seu corpo reaja. Como funciona isso? Simples assim. Estímulo negativo, reforço constante, a tua cabeça começa a pensar, não, realmente eu não sou uma pessoa boa, ou realmente as coisas não estão acontecendo bem, ou o teu corpo vai percebendo tudo isso e vai acontecendo o quê? Os estímulos criam crenças negativas e o teu corpo vai se fragilizar e vai baixar a sua imunidade. Essa é a grande sacada. A baixa da imunidade acontece com o início na psique. Então toda vez que eu fico doente, de acordo com os autores, sempre que eu fico doente é porque a minha psique foi abalada, o meu corpo ficou fragilizado, a minha imunidade baixou e a doença oportunista, ela vem até mim. E aí se liga nessa, o que é uma doença oportunista? É aquela que está ali no local, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, não é? Se você imaginar aqui agora, estamos aqui nós na sala, um de nós dois aqui limpou o nariz com a mão, passou lá na maçaneta e o outro passou atrás. Uma outra pessoa que passou ali, né, não aconteceu nada, a imunidade dela está alta e a outra pessoa ficou doente. Por quê? É só você pensar um pouco, se você observar dentro da nossa boca, só dentro da nossa boca, nós temos não sei quantas centenas de milhares de micro-organismos. Isso sem trocar saliva, né? Entenderam? Trocar saliva é beijo. Isso sem trocar saliva, percebeu? Então quer dizer que nós já temos uma grande quantidade de potenciais, né?
intrusos já dentro de nós, fungos, micro-organismos, bactérias. Quem de vocês que está assistindo já não teve, já ficou ruim psicologicamente e de repente apareceu uma afta, já apareceu alguma coisa no rosto, na pele e assim por diante? Cada um tem um tipo de organismo e reage de uma forma diferente. O que eu quero dizer para você é que sim, a doença psicossomática é aquela doença que entra em nós por uma permissão na nossa psique. Ela se torna real porque o nosso corpo não tem barreiras suficientes para se proteger. Então muitas pessoas ficam doentes, ficam mais doentes por causa das suas permissões psicológicas. E outras pessoas ficam menos doentes porque não permitem essas autorizações da doença, né, entrar. Isso é maravilhoso, porque se você entende que a doença pode ser o caminho, que é o que esses autores falam, você também pode bloquear psicologicamente a entrada de doenças em você. Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe.